Sabe aquela versão bacana de você que te assusta? Aquele lado que você foge, evita encarar, mas que é a chave para sua plenitude? Talvez um lado de você que seja oculto que nem você imagina que tem? Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo Del Colle e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, e por isso mesmo também é conhecida como psicologia junguiana. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento, mas se você curte percorrer os labirintos da psique, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, já deixa seu like e comenta o que você espera descobrir aqui no canal, porque Sunshines, eu leio todos os comentários, leio e respondo todos os comentários. Então bora pro vídeo? Mas antes eu quero dar um recado para vocês, na verdade 2 recados, que fazem parte do mesmo recado. O recado é o seguinte, eu fui convidado para participar de 2 canais, então eu tô marcando presença em 2 canais. O primeiro deles é o do Fernando Alves, que é um canal de vlog. Esse menino é uma graça. Eu conheci o canal dele recentemente e já tive a oportunidade de participar de um vlog. Ele faz um conteúdo bem interessante sobre o dia a dia e também sobre algumas viagens. Eu acho que é um canal inspirador, então eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, já se inscreve no canal. Eu vou deixar o link do vídeo que eu tô participando, né, que é uma viagem, né? Então aproveita para conhecer o canal dele, já se inscreve e comenta lá, eu vim pelo canal do Rodrigo. E o outro canal que eu fui convidado é o E Agora Jung. Eu participei de um podcast falando sobre Pur Eterno, né? Pur a Eternos, a criança eterna, sobre o tal do Peter Pan, sobre o adulto que não quer crescer, que fica resistente ao crescimento. Temos vídeos sobre isso aqui no canal, mas lá no canal E Agora Jung, eu conversei com a Nathalie Vienne e também com a Flau Góes. A gente tem um bate-papo muito gostoso e eu vou deixar o link aqui para vocês. Esse vídeo deve estar para ser lançado, se não foi lançado ainda, eu vou deixar o link do canal aqui, se inscreve lá, E Agora Jung, mas também se o vídeo já foi lançado, eu faço alteração e coloco o link diretamente do vídeo ali para vocês assistirem e também comentem lá, vim pelo canal do Rodrigo, se inscrevam, façam as honras da casa, façam bonitinho lá, gente. Os 2 canais são uma graça, o canal sobre Jung, da Nath, né? Nath, amo você, obrigado pelo convite, estou muito honrado de poder participar e a gente conversar e trocar bastante sobre psicologia, sobre autoconhecimento também. Então, bora pro vídeo? Eu tenho 6 assuntos, 6 tópicos para comentar com vocês. Número 1. Abrace o seu desconhecido interior. Muitas vezes a gente tem medo do desconhecido. E quando o desconhecido é a gente mesmo, o nosso lado interior. Isso a gente chama de sombra, né? O lado que a gente não conhece da gente mesmo, que faz oposição à luz da consciência. Aquilo que se manifesta conscientemente tem um oposto, que é a sombra. Só que a sombra, muitas vezes, assusta, tanto no seu lado positivo quanto negativo, porque a sombra não é só a parte negativa da nossa psique, é também o positivo. Se algo negativo está manifestando no dia a dia, o oposto, positivo, também existe e disse que ele está sombrio, né? Então, assim, é interessante a gente começar a conhecer que a gente tem todas as potencialidades internas, temos todos os arquétipos dentro da nossa psique. Arquétipos são formas universais de comportamento, são scripts, roteiros. E o Jung coloca pra gente que os arquétipos formam um inconsciente coletivo, é igual para todo mundo. Temos todas essas potências, todas essas sementes, todas essas possibilidades de comportamento, mas que cada arquétipo vai entrar em ação ali de acordo com o contexto no qual ele é exigido. Então o medo também é um arquétipo. E se a gente pensar, é discutível isso, né? Mas se a gente pensar que o oposto do medo é a coragem, eu tô com medo, essa coragem está na sombra, então preciso conhecer como que é a minha coragem. É claro que eu posso olhar para outras pessoas, ver a coragem das outras pessoas, até mesmo para me inspirar, seja nas pessoas que estão ao meu redor, filmes, livros, até biografias de pessoas, mas eu também preciso entender como que esse arquétipo funciona na minha realidade e compreender como que eu posso transformar aquele momento que eu estou vivendo que é difícil. Muitas vezes eu sugiro, né, que a gente vá buscar na nossa própria história outros momentos onde a coragem, por exemplo, ou outro comportamento que você queira trazer para a consciência se manifestou. Então, às vezes a gente ignora que em certas ocasiões a gente teve coragem. Às vezes a gente conversa
vai conversando com as pessoas e descobre coisas importantíssimas. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E quando a gente vai ver, a pessoa só não faz aquilo, só não enfrenta esse medo naquele contexto, mas em outro contexto ela tira o chapéu, ela passa a perna em todo mundo, faz com o pé nas costas, entende? Então assim, é muito interessante a gente também reconhecer que essa coragem ela tá dentro da gente, que a gente precisa trazer energia psíquica para ela, porque quando tá na sombra, muitas vezes isso não tem força psíquica para emergir, e às vezes tem força psíquica suficiente para entrar em ação através de um complexo, e aí o complexo, né? Complexo é quando o arquétipo está constelado, né? Tá nos tomando ali, nos dando a direção. Muitas vezes a gente acaba nem percebendo que esse complexo está ativo, então ele está de maneira inconsciente, sombria. Por exemplo, o complexo de inferioridade, né? Acho que esse é muito popular. Muita gente já ouviu falar sobre o complexo de inferioridade. Então esse sentimento de inferioridade, ele acaba norteando as minhas ações, as minhas escolhas, as minhas relações, as minhas escolhas, as minhas aspirações, tudo aquilo que eu planejo, né? Às vezes até mesmo encontrando meios de validar que eu sou inferior, ou de contar para mim mesmo, é o tal do viés da confirmação. Eu busco contar uma narrativa para mim mesmo, para eu mesmo acreditar que aquilo é verdade, e às vezes é. Só que às vezes a gente se depara com isso, pode ser verdade, eu posso me sentir inferior, de repente eu estou em desvantagem por alguma questão específica, mas por que não me fortalecer? Eu não preciso ficar arrogante e superior, mas eu posso sim optar por me desenvolver naquilo que eu considero que eu posso melhorar. Número 2. A sombra como aliada. Então, nesse sentido que a gente está falando, a sombra passa a ser nossa aliada. Aquilo que eu não conheço, eu passo a querer transformar em potência. Né? Então, se temos todos os arquétipos dentro da psique, aquilo que eu acho que eu não tenho, que eu me inspiro, que eu dou like no vídeo da outra pessoa, achando que ótimo que ela tem isso, quem sabe um dia eu alcanço? Quem sabe um dia eu alcanço. Mas na verdade está mais perto do que a gente pode imaginar. Né? A gente às vezes ignora essa situação toda porque a gente admira demais o que a outra pessoa está fazendo, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, mas a gente esquece que a gente tem um lindo jardim que a gente pode deixar também verdinha, e às vezes a nossa grama é mais verde que a do vizinho, mas a gente precisa enxergar melhor, não é? Bom, a sombra, ela não é nossa inimiga. Então, quando a gente faz esse recolhimento de projeção de sombra, porque eu estou jogando para o outro, né? Quando eu projeto no outro algo que eu acho que só o outro tem, eu nego que eu tenho aquela potência, né? Então, a gente falou de projeção de sombra outro dia, onde eu não reconheço um aspecto negativo em mim e falo que o outro é aquilo. Falo, você é uma invejosa, quando na verdade pode ser que eu esteja exercendo essa inveja. Mas aqui a gente está falando de quando, por exemplo, eu quero muito, por exemplo, emagrecer e saio curtindo o conteúdo de todo mundo que conseguiu emagrecer, mas não reconheço que eu também posso, seja qual for o meio. Porque a gente também tem na nossa cultura uma mentalidade muito forte de que emagrecer também é esforço. Faz parte o esforço, mas muitas vezes é necessário sim uma intervenção cirúrgica, tratamento medicamentoso, e isso não é demérito para ninguém, porque obesidade também é doença. Mas sim, a gente pode contar com uma rede de apoio de profissionais, com nutricionistas, profissionais de educação física e outros profissionais para que a gente também busque fortalecer o que há de melhor na gente. Eu já trouxe aqui para vocês no meu canal um relato sobre Mindful Eating, a minha experiência com Mindful Eating, que é o comer com atenção plena. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é a minha própria experiência, onde eu conto sobre o meu emagrecimento, como foi importante isso. Existem diversos métodos de nutricionistas, cada um tem um método e cada um vai se adequar àquilo que mais faz sentido, né, para si mesmo. Então, faça essa busca, mas conheça as opções que você tem. Tem pessoas que vão lidar super bem com dietas restritivas. Eu, Rodrigo, não lido, né? Eu não gosto muito de restrição, porque aquilo no meu jeito de funcionar, aquilo volta como uma compulsão alimentar, né? Na verdade, não necessariamente tecnicamente uma compulsão, mas sim um desejo ávido por comer aquilo, eu vou comer aquilo em demasia. Então a gente precisa conhecer como que funciona também a nossa psique, não dá pra gente aplicar regra para todo mundo igual. Por isso que a sombra, né? Quando eu não conheço sobre mim, o outro às vezes se apropria de mim. Por isso que às vezes tem pessoas que forçam muito as outras pessoas a conquistar objetivos que a pessoa nem quer conquistar. Mas porque para outra pessoa é importante, eu acho que para mim também é.
E aí aquilo meio que não faz sentido, mas faz sentido porque eu quero ser igual a outra pessoa. E aí a gente entra por um caminho bem complicado. Mas eu preciso entender qual é aquilo que eu quero. O Jung tem uma frase muito interessante, né? Que diz assim: quando eu não sei muito sobre mim, é claro que o outro vai exercer poder. É claro que a frase não é bem assim, mas essa frase está lá no livro da prática da psicoterapia. Se eu encontrar essa frase, eu coloco aqui na descrição do vídeo para vocês, ela certinha. Mas é muito isso se aplica para todas as questões, né? Às vezes existe sim um abuso de poder. É interessante que eu trouxe para vocês um vídeo um tempo atrás, que é um vídeo bem visto, inclusive aqui no canal, que é o amor e o poder. O Jung fala que o oposto do amor não é o ódio, é o poder, porque quando eu exerço poder sobre o outro, eu não estou exercendo o aspecto do amor, né? E se a gente parar para pensar, muitas vezes esse poder vem através de controle, de ciúmes, de desconfianças e uma série de coisas mais, né? Então é interessante a gente também se conhecer, porque se eu quero tanto exercer o amor, eu preciso conhecer o meu lado sombrio do poder, como é que eu exerço o meu poder, né? Então a sombra também pode ser o meu aliado, porque se eu reconheço, voltando aqui, né, abraçar o desconhecido. Se eu reconheço que eu também tenho um lado negativo, eu vou fazer o quê? O item número 3, que é a força do confronto pessoal. Ou seja, eu vou começar a me confrontar. Eu vou começar a entender, eu não sou toda essa beleza, toda essa bondade que eu acho que eu sou, né? Às vezes eu preciso sim passar por uma reciclagem, né? Esse autoconhecimento é muito potente para que eu reconheça também o lixo que eu despejo no mundo, esse lixo interno que eu despejo no mundo. E aí eu abro espaço para qualquer contexto, né? Porque se eu busco ser uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa de que forma, né? Se eu busco a minha potência, essa potência tem qual utilidade? E aí a gente fala de legado. E o legado está associado com a gente fazer algo para um coletivo, né? Então como é que eu exerço essa minha potência para algum resultado? É claro que muitas vezes as minhas potências elas estão ligadas a alguma questão pessoal, como por exemplo o emagrecimento, trabalhar a própria liderança, trabalhar a disciplina para estudar, para concluir um curso, mas também a disciplina para se conhecer e se eu não tenho um propósito, pensar na possibilidade de propósito. Porque se tem uma coisa que é arquetípica, ou seja, é igual para todo mundo, todos nós temos um propósito. Não necessariamente esse propósito ele é social no estilo dos grandes voluntários da história, mas também um trabalho interno para que eu não despeje no mundo o meu próprio lixo. Isso também pode ser um legado, mas um legado profissional também. O legado, muitas vezes, ele está associado, né, à profissão. E aí a gente, às vezes, tem medo de exercer a profissão porque tem vergonha, porque acha que a gente não é capaz, que a gente tem a síndrome do impostor. Temos um vídeo sobre síndrome do impostor aqui no canal também. Então a gente acaba se auto-sabotando, porque a gente nega a nossa máxima potência, a gente esperneia, a gente prefere fazer tudo. O Jung fala assim que as pessoas vão chegar ao beira do ridículo, evitando se confrontar. A frase é mais ou menos isso, tá? Às vezes eu não sei a frase exatamente, mas o sentido é esse, porque é difícil se confrontar, porque a gente acaba adotando uma postura muito hedonista, vivendo pelo prazer, e a gente esquece que para amadurecer, a gente precisa fazer algumas renúncias. Não dá pra gente viver o paraíso da infância o tempo todo, o paraíso do prazer o tempo todo. Ai, Rodrigo, mas que coisa chata. Não é chato. É a gente compreender que a vida ela tem os dois lados. Mas eu concordo, faz todo sentido buscar só viver pelo prazer. Mas isso por si não se sustenta e não sou eu que estou dizendo. É a história de um monte de gente. Talvez possa inclusive ser a sua. Basta olhar para dentro. Número 4. Não, antes do número 4, vamos falar mais um pouquinho da força do confronto, que eu anotei aqui. Eu ando fazendo o roteiro para a gente não se perder, né? A força do confronto pessoal está ligada ao autoconhecimento. E nisso, a gente também esbarra numa palavrinha que eu marquei aqui, que é a autorreconciliação. Essa palavra eu aprendi faz muito tempo, até num outro contexto, adverso à psicologia, mas a autorreconciliação é a gente fazer as pazes com a gente mesmo. Porque na nossa história, muitas vezes a gente abre uma dívida com a gente mesmo quando a gente faz renúncias que a gente não gostaria de fazer, ou a gente é levado a fazer renúncias que a gente não gostaria de fazer, e a gente acaba o quê? Abrindo essa dívida com a gente mesmo. E aí, como é que a gente se reconcilia? A gente acaba abrindo uma mágoa muito grande
com a gente mesmo, a gente acaba também não olhando para si mesmo com compaixão. Temos um vídeo aqui sobre autocompaixão também. É importante a gente exercitar essas forças que às vezes estão sombrias, que a gente não conhece, né? Então, como é que a gente vai se tornar a pessoa que a gente evita ser, né? Que é aquela pessoa bacana, aquela pessoa top churras, como diz o hino lá do Baixo Augusta, né? O bloco de carnaval, também época de carnaval aqui, apavora, mas não assusta, o carnaval do Baixo Augusta. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é quantas vezes a gente tem todas essas potências de autocuidado e a gente nega. Temos um vídeo de greve de autocuidado aqui também no canal. Aliás, percorram o canal e também me conta aqui qual foi o seu maior desafio de enfrentamento. Ou qual está sendo o seu desafio no momento? Qual foi a maior dor assim, que você precisou enfrentar? Ou maior questão que você achou que você não tinha? Ou traço que você precisava mudar ou fortalecer? Me conta aqui nos comentários, eu leio todos os comentários, juro para vocês, e costumo responder também, tá? Se não respondo, eu dou um coraçãozinho, deixo um coraçãozinho, mas pode percorrer o canal aqui e comprovar. Eu respondo todos os comentários. Número 4. Número 4 é reconhecer os verdadeiros desejos. Muitas vezes a gente tem vergonha daquilo que a gente quer. E a gente não reconhece que a gente tem aquele desejo porque a gente acha que vai ser muito difícil, que vai dar muito trabalho ou que aquilo não é pra gente. A gente precisa começar a compreender que conforme a gente vai vivendo, algumas coisas a gente também vai deixando pra trás. E lá na frente a gente vai sentir falta e a vida cobra. Cobra através de depressão, através de adoecimentos físicos, né, da perda do sentido existencial, que é a tal da crise da metanoia, crise da meia-idade, né, onde as coisas parecem que perdem o sentido, chega lá pelos seus 35, às vezes 45, um pouco antes, um pouco depois, mas parece que as coisas perdem o sentido, né? Às vezes até a própria depressão pode estar relacionada com essa crise da meia-idade. É o vídeo mais visto aqui do canal, metanoia, né, que significa aí a gente começar a pensar além, né, que momento de transição que a gente pode ter para um significado existencial, porque o significado da vida é a gente mesmo que dá. Para a nossa vida, o significado da nossa vida é a gente que dá. Spoiler do autoconhecimento. A gente que vai buscar aí entender o que a gente está vivendo, o que a gente está precisando resolver com a gente mesmo, qual que é o nosso desejo, qual que é o nosso chamado, qual que é a nossa vocação. Porque às vezes a gente confunde vocação com talento. Né? A vocação é esse chamado, essa voz interior que me leva a realizar algo. Mas o talento é a habilidade que eu tenho para executar aquilo. Algumas habilidades a gente pode ter elas naturalmente, mas talento também a gente consegue lapidar. Por exemplo, na parte artística, muitas vezes, tem pessoas que já nascem ali com aquilo que a gente chama de meio que dom, né? Então, sabe atuar, sabe cantar, sabe pintar, sabe dançar, mas o talento a gente também pode ir lapidando, né? É a técnica em si. Por isso que tem curso de pintura, de atuação, de canto, de dança e por aí vai, né? Então é interessante a gente pensar que às vezes a gente mesmo coloca um bloqueio ou a gente aceita o bloqueio que colocam pra gente, porque às vezes interditam a gente às vezes é impedido de dar certo pela expectativa dos pais, dos avós, dos familiares ou de uma sociedade ou de um coletivo que subjugam a gente. E o pior de tudo, a gente continua subjugando, negando a potência que a gente pode vir a ter. Lembrando, é potência, é semente. Quem vai cuidar da semente? A gente mesmo, horas. Mas eu quero falar mais uma coisinha aqui, tá vendo? Eu bato o olho aqui, e aí eu vejo umas anotações que eu deixo, assim, que são os insights que eu vou deixando aqui, né? A vontade do ego versus a vontade do self. O self é o si mesmo, é o núcleo e a totalidade da psique ao mesmo tempo, é o maestro regente. O self ele tem um propósito de vida, propósito existencial. O self quer se realizar. E às vezes o ego se perde. O ego é o eu, né? Quem faz contato com a realidade, né? Com o dia a dia, com o mundo exterior. Às vezes a gente fica preso na vaidade do ego. Mas eu queria tanto aquilo. Mas o self está mostrando, está mandando sincronicidade, está mandando adoecimento. Olha, não é esse caminho. Manda acidente. Olha, não é esse caminho. Às vezes o self é cruel e manda sim adoecimento, né? Manda acidente. Se a gente está só nas sincronicidades mais simples, ok. Às vezes manda sincronicidades através dos sonhos, né? Os sonhos às vezes eles podem ser entendidos de uma maneira mais literal, mas muitas vezes é de uma maneira simbólica que a gente tem que entender esse sonho,
né? Temos vídeos sobre sonho aqui no canal. Tá vendo como o canal é completinho? Vale sua inscrição aqui no canal. São mais de 180 vídeos, entre vídeos e lives. Temos mais de 180 vídeos aqui, bonzinho pra você, né? Um canal recheado. Dá pra você dar like, compartilhar com quem precisa. Você pensou em alguém que pode ser útil esse vídeo? Manda pra essa pessoa. Se inscreve, ativa o sininho. É muito importante para fortalecer também o canal e a produção de conteúdo, pra gente entender que vocês estão gostando e a gente continuar produzindo conteúdo aqui. Número 5. O poder da vulnerabilidade. Pera, Rodrigo, vulnerabilidade agora é poder? A gente pode entender ela como sombria, porque a vulnerabilidade mostra pra gente o que tá frágil e o que a gente precisa fortalecer. Não, aqui esse canal é contra a positividade tóxica, não é sempre, veja sempre o lado melhor, tá triste, seja feliz. Não é isso que a gente prega aqui. Aliás, a gente não prega nada, né? Que a gente dá sugestão para refletir. Mas aqui a gente tá falando sobre entender a sombra, porque se a gente não entender a nossa vulnerabilidade, a gente achar que a gente é sempre forte, a gente não entende a nossa vulnerabilidade, acha que a gente é sempre forte, à meia-noite eu te conto um segredo, a gente quebra e quebra bonito, porque a gente não reconhece a fraqueza. Tem vários contos e mitos, né, sobre isso, se você conhece algum, comenta aqui embaixo, mas existem vários mitos onde a pessoa acha que ela tá toda poderosa e quando vai ver, ela se dá mal. A vida é assim. Então a gente precisa sim reconhecer a nossa vulnerabilidade porque ela dá dicas pra gente. A gente também não pode ficar só preso na vulnerabilidade, porque senão a gente fica polarizado na vulnerabilidade e ignora a potência da fortaleza que tá ali também sombria, tá? Gente, tá um calor gigantesco nessa cidade, eu tô aqui suando, peço desculpa pra vocês, mas eu não tô deixando de gravar conteúdo não. Inclusive, se tiver um barulhinho aí no fundo, é o ventilador que tá ligado aqui em mim, mas ainda assim eu tô com muito calor, porque, gente, essa lâmpada aqui é forte. Vale o like, não vale, gente? Eu tô igual todos os youtubers mendigando like aqui, por favor, deixa seu like, que é muito importante pra gente. A gente chegou aos 2.000 inscritos aqui no canal, tô muito feliz, quero agradecer vocês por isso, mas eu preciso de mais inscritos pra gente produzir mais conteúdo pra chegar pra mais pessoas, não é mesmo? Enfim, faz parte do nosso trabalho, eu só te peço esse like, essa inscrição. Quando a gente tá vulnerável, a gente às vezes subjuga o poder da nossa força, porque a gente não reconhece que a força existe. Lembra que a gente estava falando lá atrás? Conhecer o nosso lado positivo também, reconhecer esse lado sombrio, é disso que eu tô falando. Se eu tô vulnerável, eu também tenho a fortaleza, né? Então vamos reconhecer isso, e para isso a gente precisa de autoconhecimento, né? A gente pode lapidar toda essa nossa história. A gente precisa entender para que esse complexo da vulnerabilidade não passe a rasteira na gente. Último item, mas fica mais comigo porque eu tenho mais um recadinho no final. Número 6. Tornar-se quem quer ser. Parece óbvio, mas a gente às vezes evita essa transformação. A gente percebe que a nossa história, às vezes, ela precisa ser quem? O mito da fênix. A gente renascer das cinzas. E a gente sucumbe, a gente tem preguiça, a gente acha que não é mais tempo, a gente acha que o tempo já passou. Quantas vezes eu escuto, né? Mas eu não tenho mais idade para isso. E quantas histórias a gente observa de pessoas que superaram os desafios já mais velhas. Porque quem determina qual é a idade é a gente mesmo. É óbvio que quando a gente se forma mais tarde, por exemplo, eu me formei ator aos 30 e poucos anos de idade. Eu sou ator também. Me formei ator aos 30 e poucos anos. Eu nunca vou poder falar igual a Fernanda Montenegro, tenho 60 anos de carreira. Porque para eu ter 60 anos de carreira, significa que eu vou estar dos 30 mais 60, 90. Olha, talvez 60 anos de carreira eu tenha. Mas 80 anos de carreira como ela tem, eu não vou ter. Entende? Porque faz parte da minha história. A dela foi essa e a minha é outra. Eu fiz uma conta de matemática que acho que eu fiz certo, né, gente? Tá muito calor. Eu vou botar a culpa no calor, porque eu não soube fazer a conta de matemática, mas 30 mais 60 dá 90, não é isso? Até ontem era isso. Continua assim. Não vou nem pedir para deixar nos comentários, porque quem lê depois e não assistiu o vídeo até o final vai tirar isso de contexto, vai falar, o que vocês estão falando, né? Mas tornar-se quem você quer ser significa que você vai ouvir o seu mito do significado, ou seja, todos nós temos o nosso mito do significado, a nossa própria história, a nossa própria autorrealização, o nosso próprio propósito. Isso faz parte do que a gente chama, do que o Jung chamou, na verdade, de processo de individuação. É a gente se tornar indivíduo com as nossas singularidades, com as nossas potências, integrando os nossos aspectos sombrios, porque
à meia-noite eu vou te contar outro segredo, que é, a gente não deleta a sombra, a gente integra, a gente entende como ela funciona, porque aí de repente a sombra negativa pode perder potência. E a sombra positiva pode ganhar potência. Então, olha como é interessante o processo de individuação. Então, eu vou entender como funciona, por exemplo, a minha liderança. Não é a liderança como um todo. A liderança é um arquétipo, mas como é a sua liderança? Porque arquétipo é forma de comportamento, mas também é uma forma de comportamento. É um algoritmo, é um roteiro, é um passo a passo, mas também tem o seu tempero, o seu próprio tempero, né? Então a gente acaba entendendo o arquétipo também com o nosso colorido, né? Com a nossa própria história. É assim que funcionam as coisas. Então, olha como o Jung traz pra gente a importância da autonomia. Ele fala que os complexos, né, eles são autônomos, ou seja, eles podem sim assumir o controle da nossa psique, né, é tipo uma possessão mesmo, né, mas não tem nada de espiritual. O complexo, ele, sabe quando você diz assim, nossa, fulano tá agindo de uma forma que nem parece ele? Sim, ali certamente deve ter um complexo, né, atuando, porque assume a personalidade por um tempo. Não dá pra fazer coisa errada e botar a culpa no complexo, tá, gente? É a gente mesmo que tá fazendo aquilo. Mas o nosso comportamento, ele é influenciado pelo complexo. Então, quando a gente começa a conhecer também o nosso mito do significado, a gente tá buscando as nossas potências e aí a gente acaba o quê? Entendendo como é que a gente pode guiar a nossa vida rumo à autorrealização, rumo a essa autonomia. Porque a nossa história é se distanciar da influência das imagens primordiais, né, dos arquétipos. A gente vai se distanciar para a gente viver a nossa própria história. Por isso que essa história de ativar arquétipo não existe. Primeiro, porque você não sabe qual parte do arquétipo você ativaria. Segundo, que quando se fala ativar arquétipo de Afrodite, por exemplo, Afrodite não é arquétipo. Afrodite é uma imagem arquetípica, é um mito que diz respeito a alguns arquétipos, na verdade, porque ela não é só a deusa da beleza, ela também é sogra, também é mãe. Então nós temos também o jeito mãe de Afrodite, que Afrodite é uma mãe difícil, uma sogra pior ainda. Quer ver uma Afrodite mãe nos filmes? Assiste o filme A Sogra. A Sogra, com a Jane Fonda, é um filme onde a gente pode entender algo do aspecto arquetípico da sogra, da mãe Afrodite. Repara, pode ver, além de ser Jane Fonda, que é uma gata, né, gente? Até hoje a bichinha tá lindona, né? E mais, nesse processo todo dessa individuação, quem a gente quer ser, a gente também tá falando de persona. Temos um vídeo aqui sobre construir persona que eu vou deixar aqui nos cards no final para vocês. Porque sim, é possível a gente construir persona. A gente lapidar esse papel social que a gente interage com as pessoas. Porque a gente não tem só uma persona. A gente tem várias personas, cada contexto social é um papel que a gente usa. Personas são papéis sociais que a gente utiliza ali para se relacionar. Isso não necessariamente é negativo. Então, por isso que é possível, sim, construir personas profissionais, né? Quem que a gente quer ser. Então, esse vídeo está ligado justamente para isso. Agora, me conta, se esse vídeo te ajudou, né? A parte que eu queria contar para vocês no final era justamente isso, né? A gente construir persona. É o bônus que eu coloquei aqui para vocês. Mas se esse vídeo te ajudou, comenta aqui qual que está sendo o seu maior desafio. Quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Manda para os amigos, se inscreve. E quero deixar o meu agradecimento para vocês que estão inscritos aqui, que vocês estão fazendo parte dessa comunidade que a gente está criando. Nós somos amigos, né? Então eu quero saber mais de você, conta mais de você aqui nos comentários. Chama os amigos para assistir junto, maratona aqui o canal, me segue nas redes sociais e se você quiser marcar uma consulta comigo, tem meus links, meus contatos aqui na descrição do vídeo no Linktree. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo e muito obrigado por estar aqui até agora. Tchau!